Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos recebendo Warwick Powell, professor adjunto na Queensland University of Technology, na Austrália, e também pesquisador sênior no Taihe Institute, em Pequim. Você é especialista em China, economia política e economia digital. Bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo aqui. É ótimo estar aqui com você, Glenn. Recentemente, tivemos uma matéria publicada no Financial Times, que tenho certeza de que você viu, afirmando que os Estados Unidos estavam exigindo que Japão e Austrália dessem mais clareza sobre seu compromisso em entrar em guerra contra a China, caso a situação exigisse, muito provavelmente por causa de Taiwan, usando força militar para impedir que Taiwan fosse reintegrada à China à força. Esse é um desdobramento estranho. This is a strange development. I lived for 14 years. Eu morei por 14 anos na Austrália e me lembro de ter conversado com John Howard, o primeiro-ministro, que disse, sabe, não precisamos escolher entre a China e os Estados Unidos. Os seguintes, como Kevin Rudd e outros, um após o outro, todos os políticos diziam a mesma coisa. Não precisamos escolher entre os Estados Unidos e a China. Mas é claro, vemos agora, nos últimos anos, à medida que as tensões aumentaram entre americanos e chineses, que esses estados na linha de frente, se é que podemos chamá-los assim, estão sendo forçados mais ou menos a escolher. Bem, ninguém vai se alinhar com a China contra os Estados Unidos, mas essencialmente a opção é entre não escolher ou adotar a posição americana contra a China. Como você avalia essa situação? Bem, certamente causou um grande alvoroço, se posso usar uma expressão australiana, para descrever os efeitos daquela matéria jornalística. Foi como se uma grande pedra tivesse sido jogada no lago e ainda está causando muitos efeitos colaterais. Como você sabe, a discussão sobre os compromissos da Austrália ou as exigências do lado americano para que a Austrália indique sua posição em relação a um possível conflito futuro está envolvida em uma revisão em andamento conduzida por Elbridge Colby no Pentágono nos acordos do UCOKS, e especialmente sobre o compromisso, dentro desse acordo, dos estados serem submarinos nucleares para a Austrália. O compromisso da Austrália com o AUKUS conta com apoio bipartidário, mas os eventos recentes em Washington, particularmente a imprevisibilidade da atual administração em relação à sua política externa internacional mais ampla, política de defesa e postura em relação ao comércio, levantaram muitas dúvidas e preocupações entre pessoas ao redor do mundo, inclusive na Austrália, sobre se Washington ainda é um parceiro estratégico confiável e estável a longo prazo. Por isso, por situar essa demanda específica em um contexto um pouco mais amplo. Acho que outra coisa interessante sobre essa exigência é que ela surgiu justamente na véspera da visita do primeiro-ministro australiano Anthony Albanese a Pequim, Xangai e Chengdu, onde ele está atualmente. De certa forma, o momento desse vazamento específico para o Financial Times pode ser interpretado como algo extremamente malicioso, buscando criar alguma tensão e ofuscar a visita do primeiro-ministro australiano à China. Então, o primeiro-ministro australiano respondeu obviamente a muitas perguntas da mídia sobre isso, e ele desviou a maioria delas com uma resposta bastante direta e respondeu com, eu diria, uma resposta diplomática bastante previsível, mas ainda assim segura. E é isso. A Austrália não fará compromissos prévios diante de circunstâncias hipotéticas. O país não apoia mudanças unilaterais no status quo em relação ao status de Taiwan e à situação no Estreito de Taiwan, e a Austrália tomará suas próprias decisões diante das circunstâncias no futuro. E é mais ou menos aí que a questão ficou, mas isso realmente deu início ou intensificou o debate público na Austrália sobre o posicionamento estratégico de longo prazo em relação à Ásia, sobre onde a Austrália se posiciona em relação aos Estados Unidos
e, em última análise, sobre como a região vai se desenvolver nos próximos 20, 30 e 40 anos. Então, o AUKUS, a parceria de segurança entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, parece ser complementado pelo Quad, que é o diálogo de segurança quadrilateral entre EUSUA, Índia, Japão e Austrália. Até que ponto você vê isso como uma possível base para um sistema de alianças ou uma política de blocos na região da Ásia? A OTAN tem falado bastante sobre se tornar global, estabelecendo uma presença também na Ásia. Claro, já temos essas instituições. Mas eu realmente penso no seu ex-primeiro-ministro, Paul Keating, que escreveu uma carta interessante onde disse algo como: a Ásia precisa da OTAN como precisa da peste, argumentando que esses sistemas de alianças trarão muita da política destrutiva de blocos da Europa para a Ásia. Você vê o AUKUS e o Quad mudando de natureza? Porque, se for apenas uma parceria de segurança, construindo armamentos em comum, cooperando, é uma coisa. Mas se assumir um caráter realmente de política de blocos, com esses países se tornando estados de linha de frente em uma futura guerra contra a China, isso seria muito diferente. Você vê a natureza dessas organizações mudando? Ou... Olha, eles podem mudar, Glenn. Essas organizações minilaterais surgiram ao longo dos últimos, um pouco menos de uma década, na verdade. Em grande parte, eu acho, como um reflexo de algumas realidades materiais em transformação que afetam a maneira como os Estados Unidos configuram sua própria projeção de força e postura militar nesta região, pelo menos. A configuração histórica via realmente os Estados Unidos como o centro, e eles operavam suas redes de alianças por meio de uma série de relações bilaterais, fosse com as Filipinas, Japão, República da Coreia, Austrália ou, em particular, Nova Zelândia. E essa configuração está mudando. Parece bastante claro que os Estados Unidos estão buscando estabelecer uma rede de relações minilaterais que, espera-se, assumam o ônus financeiro, material e, em última análise, acredito também do ponto de vista de pessoal, em caso de conflito. Então essa é a primeira coisa que acho importante observar sobre o surgimento dessas organizações minilaterais. O outro lado de tudo isso, porém, é que a região, como resultado, está em um estado de grande transformação. A estabilidade ou previsibilidade das configurações de segurança regional ao longo dos últimos 40 anos, por exemplo, realmente começou a se desfazer, em parte devido à contínua modernização e expansão das próprias capacidades defensivas da China na região, mas também acredito, porque a própria capacidade material dos Estados Unidos de projetar força também mudou. E não está mais em uma posição em que comanda uma primazia inquestionável e unilateral. Estamos vendo isso em outras partes do mundo. Quero dizer, como você já comentou em várias ocasiões, os Estados Unidos estão realmente buscando transferir muito mais responsabilidade para seus aliados europeus, pessoal, material e finanças, para assumir as batalhas na Europa. E acho que uma mentalidade semelhante e um arcabouço político similar estão sendo aplicados também na Ásia. Do ponto de vista asiático, porém, essa mudança de configuração também cria um conjunto diferente de habilidades. Então, uma das possibilidades, claro, é que essas organizações amadureçam, por assim dizer, nos tipos de blocos que você mencionou, ou se transformem nas células cancerígenas às quais Keating faz alusão. Alternativamente, isso serve como um sinal para os países da região de que, na verdade, os Estados Unidos estão buscando fazer algumas coisas. Uma delas é reduzir sua própria exposição direta e seus compromissos diretos na região. Em segundo lugar, empurrar outros para a linha de frente para assumir a carga e os riscos. Mas ao fazer isso, abre-se uma janela para que os países conquistem um pouco mais de autonomia e independência. E acho que tudo isso está em jogo neste momento.
nada está definido. O que antes era sólido está se dissolvendo no ar muito, muito rapidamente. Porque existe um formato interessante no qual os Estados Unidos costumam travar essas guerras. Mais agora, talvez, do que no passado. Eles assumem uma posição um pouco mais de retaguarda, o que significa que, ao lutar contra a Rússia, por exemplo, estão lutando com os ucranianos e fazendo com que os europeus agora paguem por isso. E os Estados Unidos acabam assumindo esse papel estranho de fingir ser o mediador em uma guerra que parece ser principalmente entre os Estados Unidos e a Rússia. Também vimos desenvolvimentos semelhantes no Oriente Médio, ou seja, Washington fala sobre negociar uma trégua entre Israel e Gaza, ou entre Israel e Irã. De alguma forma, os americanos se tornam o mediador em guerras nas quais estão muito envolvidos. Então você vê uma abordagem semelhante, acho, de dividir para conquistar, ou de dividir o mundo entre aliados obedientes e adversários enfraquecidos. Existe o mesmo potencial na Ásia, ou os países de lá são um pouco mais cautelosos? Olha, eu acho que existe esse potencial. E acredito que o plano de ação é basicamente o mesmo, como você mencionou. A dificuldade nessa região é que ela também tem um tipo diferente de história. E é uma história que, claro, sempre envolveu a China como o maior ator da região. Isso remonta a milhares de anos. Apesar dos últimos 500 anos de colonização ocidental, que aliás contribuíram para muitas das tensões do pós-guerra, se a colonização nunca totalmente realizada e validada, há o legado do colonialismo britânico no Tibete e em situações. Apesar disso, essa região também possui uma longa experiência regional que antecede a colonização europeia. E eu acredito que essa memória muscular, por assim dizer, ou essa memória cultural institucionalizada, funciona de uma maneira que resiste a essa tentativa dos Estados Unidos de criar blocos dentro da região. As dinâmicas regionais tendem a ser um pouco mais fluidas, mas também um pouco mais orientadas para o consenso, buscando não formalizar e cristalizar esses blocos concorrentes, mas sim mediar interesses em um ambiente muito mais fluido e dinâmico. Então eu diria que existe um ethos asiático, por assim dizer, sem querer exagerar demais nessa analogia. O outro desafio que eu acho que os Estados Unidos enfrentam é que, por mais que queiram provocar conflitos e empurrar outros a lutar as guerras da América, armá-los e lucrar com esse processo, e se tudo der errado, recuar e fingir ser um mediador enquanto na verdade é um co-beligerante, estamos lidando com países como o Japão, por exemplo, que tem seu próprio senso do que significa ser japonês. E embora tenha sido, na prática, um Estado cliente e um Estado cliente ocupado durante a maior parte dos últimos 80 anos, existe um nacionalismo japonês latente há muito tempo, em maior ou menor grau. E acho que estamos começando a ver alguns movimentos, e provavelmente já vimos alguns sinais disso, Glenn, nos últimos 10 anos, do corpo político japonês tentando se desvencilhar um pouco da sombra dos Estados Unidos. E o atual primeiro-ministro japonês tem, ao meu ver, algumas perspectivas interessantes sobre isso. Ele, é claro, defendeu a ideia de uma OTAN asiática. Mas ao fazer isso, vem junto a proposta, que obviamente os americanos rejeitam de imediato, de que os japoneses deveriam ter bases em territórios americanos no Pacífico, sob os mesmos acordos extraterritoriais que permitem o funcionamento de bases americanas em solo japonês. E claro, essa última rodada de tarifas impostas pelo governo Trump pegou Tóquio um pouco de surpresa, porque o suposto relacionamento especial que existe entre o Japão e os Estados Unidos, na verdade, não é tão especial assim. Então acho que os japoneses estão buscando maneiras de afirmar um pouco mais de autonomia.
Até que ponto eles estão dispostos a forçar os limites nisso? Acredito que será uma decisão tática. Mas não tenho dúvidas de que existe uma ambição estratégica profundamente enraizada, ainda que limitada, de se desvincular do guarda-chuva americano. Quando você vai à República da Coreia, o público está cada vez mais cético de que o guarda-chuva protetor americano, seu guarda-chuva nuclear, acabará, na prática, estendendo a Coreia. Na verdade, não há expectativa na Coreia de que Washington colocará Washington, Nova York, Boston, Los Angeles, São Francisco ou qualquer outro lugar em risco de ser atacado pela RPDC em defesa de Seul. Então, novamente, os esforços dos Estados Unidos para dividir e conquistar, para empurrar outros para a linha de frente, fazem certo sentido, dadas as limitações materiais que os Estados Unidos enfrentam cada vez mais. Mas é algo que os Estados Unidos não conseguem controlar totalmente. Você sabe, uma vez que se solta o gênio da garrafa, países com suas próprias ambições vão enxergar isso tanto como riscos, porque desestabiliza a situação, quanto como oportunidades, porque a situação está instável. E acho que estamos começando a ver um pouco disso acontecer. Bem, ouvi uma retórica semelhante de alguns países do leste europeu, como a Hungria, onde argumentaram que nos anos 90, os Estados Unidos eram a única opção disponível. Então você fazia o que precisava fazer, que era se alinhar ao hegemon. Ou você se alinha, ou é atropelado. E também, muitas oportunidades surgiram naquela época. E estava claro que os americanos tinham tanto as capacidades, quanto, em grande parte, a intenção de oferecer os benefícios de ser um vassalo ou um protetorado. Como você mencionou, também percebi essas vozes agora vindas do Japão e da Coreia do Sul. Mas quão marginais elas são? Porque vêm de pessoas bastante importantes e agora sinalizam tanto questões sobre a relação comercial. Até que ponto a pressão para se desvincular da China e se inclinar mais para os Estados Unidos, quanto na esfera militar, como você destacou. Isso também é visto em Taiwan, já que os Estados Unidos, bem, Trump argumentou na época que talvez devessem transferir os semicondutores para os Estados Unidos. Sob o governo Biden, houve não me lembro quem, acho que foi um general ou talvez políticos, que comentou que se houvesse uma guerra por Taiwan e, nas palavras deles, se Taiwan fosse perdida para a China, então deveriam explodir todas essas fábricas ao saírem. Isso levanta a questão, até que ponto eles estão lá para ajudar ou os taiwaneses estão sendo usados, sabe, como os ucranianos foram usados. Então, diante de tudo isso, das preocupações de serem usados como proxies, podemos esperar ver algum movimento maior? E se houvesse, qualquer movimento independente de afastamento dos Estados Unidos não se traduziria em uma posição mais equilibrada entre China e Estados Unidos? Em outras palavras, eles teriam que melhorar as relações com a China para ter mais autonomia estratégica, já que diversificar os laços econômicos seria um requisito. Olha, eu acho que é provável que continue havendo pressão na região entre os diversos países em resposta a essas circunstâncias em mudança. Na Austrália, há uma intensificação crescente desse debate sobre sua relação com os Estados Unidos e uma avaliação sobre se o fenômeno Trump é apenas um intervalo e voltaremos ao normal depois de 2028, ou se, na verdade, isso indica uma nova postura americana por razões estruturais. Acho que também temos um debate mais amplo sobre o que está acontecendo na própria Ásia, tanto em termos absolutos, que é claro, o desenvolvimento contínuo da China, quanto no aprofundamento das relações econômicas entre a China e o restante da Ásia, e, em última análise, o que isso significa do ponto de vista do equilíbrio de poder, por assim dizer, entre os Estados Unidos e a China. E esses debates, eu acho, vão continuar esquentando. Eles não vão desaparecer porque a realidade da situação significa que não dá para evitar as questões. Os Estados Unidos simplesmente não têm mais primazia incontestável na região.
Na verdade, alguns argumentam que os Estados Unidos perderam sua posição de primazia e que isso se foi para sempre, que a Ásia já é multipolar, mesmo que seja de forma embrionária e até certo ponto caótica e fluida. E, portanto, países de toda a região, cada um à sua maneira, vão começar a ter esses debates sobre onde as coisas precisam estar em 20, 30, 40 anos. Vamos ver isso nas Filipinas, por exemplo, onde a questão da aliança filipina com os Estados Unidos vai esbarrar, na minha opinião, em debates sobre a identidade nacional pós-colonial. Esse problema não vai desaparecer por lá. Já discutimos o Japão. Acho que a República da Coreia vai continuar enfrentando essas questões. Simplesmente não vai sumir. E claro, como mencionei aqui na Austrália, também não vai desaparecer. Singapura precisa desesperadamente que o mundo continue a comercializar. Sem comércio, Singapura realmente não é muita coisa. É uma economia fundada no comércio global, e não pode se dar ao luxo de ver o comércio global morrer por causa das predileções de Washington. E eu acho que também vimos, Glenn, que na Ásia, muitos líderes asiáticos deixaram muito claro que têm uma perspectiva fortemente não alinhada e enraizada historicamente. E eles dizem a Washington, não queremos ter que escolher, não acreditamos que precisamos escolher, e sugerimos que vocês não nos peçam para escolher, porque podem nos forçar a tomar uma decisão que vocês não vão gostar. E acho que esse é um dos problemas que estamos começando a ver se desenrolar. Mesmo essa exigência para que a Austrália declare sua posição, ainda que os próprios Estados Unidos mantenham oficialmente essa política de ambiguidade em relação à questão de Taiwan, corre o risco de sair pela culatra, porque pode forçar a Austrália a adotar uma posição que os Estados Unidos talvez não aprovem. Ultimately taking a position that the United States mightn't like. And this is the reality. E essa é a realidade, certo? Quero dizer, você pode controlar a narrativa, pode controlar a informação, tudo isso. Mas, no fim das contas, as forças econômicas estão transformando a região. A modernização militar da China, em resposta a 80 anos de domínio americano na região, com suas inúmeras bases e pessoal, também está transformando o equilíbrio militar. E eu acho que vai ser muito, muito difícil para os Estados Unidos, por mais que eles queiram. E acho que ainda vão tentar provocar tensões na região, como fizeram em outras partes do mundo. Sim, suponho que, uma vez que se consegue aumentar as tensões militares, os aliados naturalmente tendem a gravitar em direção aos Estados Unidos, que então se posicionam como um provedor de segurança. Mas parece que o motivo pelo qual os Estados Unidos estão se tornando um pouco mais, se não otimistas, pelo menos com alguma preferência por ação militar, é que a guerra econômica não funcionou como eles queriam. Novamente, a ideia de que a economia da China poderia ser quebrada, de que outros países ao redor do mundo se desvinculariam da China, nada disso está realmente funcionando. O que então? Bem, ou os estadunidenses podem descer na escala de escalada e buscar algum tipo de parceria mutuamente benéfica com a China, ou podem escalar para uma solução mais militar. E bem, apenas com base na história, ou pelo menos nos últimos 2, 3 anos, somos levados a acreditar que a opção militar seria a preferida. Se houvesse uma resposta militar, ou uma guerra para escalar, Taiwan seria então a causa mais provável de uma guerra. Ou você vê outros caminhos? Não acho que veremos a China disparar o primeiro tiro. Essa é a primeira coisa que direi, o que significa que, em última análise, a questão está nas mãos dos Estados Unidos. Duvido que as Filipinas disparem o primeiro tiro. Não tem motivo para isso. E duvido seriamente que os japoneses ou os coreanos o façam também. Então, o que os americanos querem é provocar a China a algum tipo de resposta militar. Não acho que a China vá responder. Na verdade, acredito que, se os americanos pressionarem demais, o risco que correm é que a resposta da China seja criar rapidamente um cordão defensivo ao redor da ilha em nome da soberania nacional e da defesa. Tendo em mente, é claro, que ela vê a ilha
e o resto do mundo, em grande parte, também vê a ilha como parte de uma só China. Então isso não é uma ocupação, não é uma invasão, é literalmente um cordão defensivo. E ao fazer isso, está na verdade convidando os americanos a desafiarem isso. Os americanos vão fazer isso? Os americanos vão fazer isso com seu próprio pessoal e suas próprias máquinas? Ou vão tentar empurrar os japoneses para fazerem isso? Ou os filipinos? Ou até mesmo os australianos? Eu duvido seriamente que qualquer um desses outros países vai entrar nesse jogo, porque no final das contas não há nada a ganhar para eles. E o risco que os Estados Unidos correm nesse aspecto é que serão confrontados com uma escolha que precisarão fazer. Eles vão tentar romper o cordão defensivo chinês ao redor da ilha, dar o primeiro tiro através do cordão marítimo, ou penetrar uma zona de exclusão aérea, ou vão recuar. E novamente, esse é o risco que os Estados Unidos, na minha opinião, correm, Glenn, quando levam as coisas tão longe. Acho que eles calculam que os outros vão responder da mesma forma que eles responderiam, ou seja, disparando o primeiro tiro. Mas não acho que haja necessidade de o continente de Pequim realmente seguir por esse caminho específico em resposta a provocações, caso chegue a esse ponto. Acho que o outro risco que eles correm, e me refiro aos Estados Unidos, é que isso seja visto como o último movimento do Grande Valentão. E as tentativas de dividir a Europa, e em particular de desmembrar a Rússia, na minha opinião, têm fracassado bastante. A confusão que deixaram no Oriente Médio, claro, continua a se agravar. Mas a China é uma situação totalmente diferente, especialmente a China de 2025. Se os americanos quiserem ter mísseis apontados para a China, no fim das contas eles vão precisar de ímãs fabricados pela China. E eu não acho que a China vai ajudar os Estados Unidos a apontar mísseis contra ela mesma. Então, mais uma vez, a realidade vai superar as ambições, sejam quais forem essas ambições, e as crenças ilusórias sobre a grandeza americana e esse poço sem fundo de capacidade militar dos Estados Unidos. Não é sem fundo. Na verdade, é incrivelmente dependente das cadeias de suprimentos chinesas. E, sinceramente, os americanos estariam melhor fazendo o que você realmente sugeriu, que é chegar a uma detente sensata com a China, em primeiro lugar, mas no fim das contas apenas se tornar um país normal, certo? Apenas seja normal. Se a China desse o primeiro tiro, porém, isso seria cair na armadilha de bem. Você já pode imaginar as manchetes dos jornais e a palavra-chave não provocado sendo usada repetidamente para mobilizar tanto o apoio público quanto internacional para uma campanha contra ou uma campanha duradoura contra a China. Sim, e é por isso que não acho que a China daria o primeiro tiro. Outra coisa que devo mencionar, Glenn, na verdade, é que, caso um cordão defensivo seja estabelecido ao redor da ilha, isso não só criaria um problema para todos os outros, especialmente para aqueles que realmente aceitam a política de uma só China, como também desencadearia uma crise política na própria ilha. E dependendo de quem estiver no poder no momento, a resposta provavelmente será diferente. Mas eu esperaria que os militares realmente assumissem um papel de destaque na ilha e tivessem uma atuação muito proeminente caso ocorresse uma crise desse tipo. E eu não ficaria surpreso, e acho que sabemos disso por experiências em outros lugares, que pessoas das Forças Armadas costumam ser incrivelmente realistas, na verdade, e são as primeiras a encontrar maneiras de evitar a guerra diante da realidade. E eu não ficaria surpreso se a Força de Defesa da República da China se comunicasse com o Exército de Libertação Popular e iniciasse um processo pelo qual um acordo fosse formalmente alcançado e um acordo político pudesse ser estabelecido entre os dois lados do estreito. Não acho que exista realmente qualquer razão fundamental para que isso não possa acontecer. Não quer dizer que todos vão gostar do acordo em ambos os lados. Essa é a natureza dos compromissos. De certa forma, nem todo mundo gosta do resultado.
mas acredito que um acordo político é definitivamente possível e, na verdade, é altamente provável nos próximos 10 a 15 anos. Well, it does seem whether or not they're going down the path to Bem, war or parece que o caminho para a guerra, ou para a paz, depende, como você disse, da política de uma só China, porque a ambiguidade ali cria uma posição dupla. Por um lado, todos, não apenas os Estados Unidos, mas também seus aliados, reconhecem a política de uma só China, o que significa reconhecer que Taiwan faz parte da China. Mas, novamente, a política de uma só China, que foi desenvolvida durante o governo Carter, deveria limitar o envolvimento dos Estados com Taiwan à esfera econômica e cultural. Mas hoje, vemos que, gradualmente, os componentes políticos e militares estão crescendo quase ano após ano. E agora há mais pressão para que Taiwan tenha maior representação em instituições internacionais, até mesmo nas Nações Unidas. Acho que esse incrementalismo gradual é de onde vem grande parte da tensão. Mas os Estados Unidos teriam que escolher um lado ou outro em relação a caminhar para a guerra ou para a paz. Ou é possível continuar mantendo algum equilíbrio estável entre os dois? some stable balance between the two. The challenge with the status quo, which of course is the formula that O problema com o status quo, que é claro, é a fórmula que todos consideram diplomaticamente confortável. Você sabe, todos apoiam o status quo, ninguém apoia uma mudança unilateral do status quo. É que o status quo, na verdade, nunca permanece o mesmo. O que constitui o status quo hoje é, na verdade, muito diferente do que era há 10 anos e do que era há 20 anos. Como você mencionou, os Estados Unidos, recentemente, têm aumentado não só a politização do seu envolvimento com a República da China na ilha de Taiwan, mas também têm fornecido materiais militares. E há também tropas americanas em território taiwanês. E isso, claro, é algo que vai totalmente contra os acordos que foram firmados com a República Popular da China. Assim, os americanos têm, lenta mas seguramente, fatiado essa ideia de uma política de uma só China. Nada disso passou despercebido, obviamente, pelo pessoal em Pequim. Eles estão muito atentos ao fato de que os americanos, na verdade, carecem de sinceridade em relação a essa questão. Do ponto de vista americano, eu realmente esperaria que o melhor resultado fosse continuar mantendo um status quo caracterizado por um alto grau de instabilidade, mas que não desmorone. Fazer isso, na minha opinião, é um resultado muito mais adequado do ponto de vista americano do que, no fim das contas, chegar ao momento em que decisões são tomadas. E os americanos, eu acho, não têm interesse em realmente iniciar uma guerra propriamente dita, mas têm um grande interesse em garantir que as relações dos dois lados do estreito não se estabilizem, que na verdade se tornem mais instáveis e que um acordo político, como a reunificação, se torne mais difícil. E é isso que os americanos têm feito. Dito tudo isso, Glenn, acho que uma das coisas interessantes tem sido o comentário particularmente ativo e, de fato, promotor da independência por parte de Lai Ching-te em Taipei. E acho que há algumas maneiras de interpretar tudo isso. Uma delas é, claro, a expressão de suas opiniões de longa data, que tenho certeza que faz parte da história. Mas os políticos, é claro, são bem treinados para controlar suas opiniões de longa data à luz das realidades. E eu acho que uma das realidades que ele está enfrentando, ou pelo menos está muito preocupado, é na verdade o abandono. Ele está tentando se manter incrivelmente relevante, e é assim que ele está fazendo isso. Se ele realmente quer provocar uma resposta genuína de Pequim, é outra história, mas certamente ele quer que os Estados Unidos prestem atenção nele e continuem fornecendo armas para ele. As armas que estão sendo fornecidas a Taiwan, na minha opinião, são basicamente para efeito de demonstração. Em um conflito sério, elas não vão significar absolutamente nada. Mas ainda assim, parte do mundo da diplomacia é comunicada através desse tipo de ato simbólico.
You mentioned, Você mencionou bem, incrementalismo, ou outro termo, tática do salame, em que se corta fatias finas de cada vez em vez de dar um grande passo adiante. Isso parece ser um componente muito central da estratégia dos Estados Unidos ao redor do mundo. Vemos o mesmo na Europa, é claro, com a expansão da OTAN e também ações ofensivas, onde de repente acabamos em uma situação em que alguns líderes políticos perguntam: bem, sabe, entramos na OTAN porque achávamos que era uma aliança defensiva. Por que agora estamos sendo chamados a lutar contra a Rússia na Ucrânia? Como viemos parar aqui? E eu acho que isso é, sabe, só mais um país, mais um míssil, fazendo esses pequenos avanços graduais. O benefício disso, porém, é que você acaba numa situação em que não enfrenta tanta oposição, se forem apenas esses pequenos passos. Só um treinamento, alguns fuzileiros navais em Taiwan, mais alguns mísseis de longo alcance, e você vai fazendo esses passos graduais. Assim você enfrenta menos oposição. Mas também, quando finalmente há uma reação, parece que surgiu do nada. De novo, é como se fosse algo não provocado. Bem, foi só mais um míssil. Por que você está tão chateado? Mas no caso da China, muitas vezes até surge uma data. Eu frequentemente vejo a previsão de que em 2027 teremos uma guerra. Tenho procurado entender o motivo disso. É o fim de um programa de modernização militar chinês? Ou isso foi simplesmente tirado do nada? Foi um comentário feito por um jornalista americano, almirante da Marinha, ou general, cujo nome me escapa no momento, mas essa previsão para 2027 acabou até recebendo um nome. Parece que os americanos também têm uma maneira de criar esse tipo de ficção, depois repeti-las e, por fim, transformá-las em verdades aceitas. Acho que o mesmo foi feito em relação à situação na Ucrânia. Quando os americanos começaram a dizer que a invasão da Ucrânia pela Rússia deveria ser concluída em 3 dias. Quando a Rússia não conseguiu fazer isso, isso foi apresentado como um fracasso, e assim por diante. Na verdade, não me lembro de ninguém da Rússia ter indicado em nenhum momento que isso seria uma proposta de 3 dias. Nunca. Então acho que os Estados Unidos têm uma maneira de certa forma, estabelecer de forma muito inteligente o parâmetro para muitas coisas e depois enquadrar todo o resto em torno desse parâmetro como se fosse uma verdade. Essa questão de 2027, acredito que foi posteriormente racionalizada de várias maneiras. Seja porque é uma fase específica na modernização do EPL, seja porque há algum tipo de prazo em que o EPL será comprovadamente superior em capacidade em relação aos americanos e, portanto, os americanos devem agir antes disso. É difícil saber exatamente o que é, mas estabelecer esse tipo de prazo é uma ótima maneira de manter as pessoas em alerta e justificar todo tipo de atividade, incluindo, é claro, mais recursos para o complexo militar industrial, um desvio de recursos nacionais de objetivos econômicos e sociais sensatos para objetivos de militarização. E acho que é isso que 2027 realmente faz. Nunca houve qualquer indicação por parte dos chineses sobre datas, em absoluto, em primeiro lugar. E acho importante também observar que do lado chinês há uma preferência muito forte para que a reunificação aconteça sem qualquer uso de força militar. E desde que Pequim continue esperançosa de que a reunificação possa ocorrer dessa forma, então Pequim será eternamente paciente. A única situação em que acredito que Pequim deixará de ser paciente é se ela deixar de acreditar que existe qualquer possibilidade de uma reunificação pacífica. E esse é, na verdade, o risco que toda essa desestabilização traz. Ela elimina esse senso de esperança. E esse senso de esperança, aliás, Glenn, nem precisa ser profundamente sentido ou real. Ele só precisa existir como algo que possa ser usado politicamente para dizer: veja, isso ainda pode acontecer um dia, então não há necessidade de fazermos nada agora. Mas o dia em que essa esperança desaparecer será o dia em que, na minha opinião, a
a região estará, bem, será o dia em que Pequim fará o que acredita ser necessário para proteger a soberania nacional. That nicely takes me to my last question, which is Isso me leva à minha última pergunta, que é: como a China está reagindo, de modo geral, a essas tensões crescentes, com os Estados Unidos agora falando abertamente sobre guerra com a China, em um momento em que está lutando contra a Rússia e o Irã? Então, parece algo crível. A China tem capacidades. Ela vê os Taos e Mols tentando organizar a região contra si. Diante de tudo isso, o que a China está fazendo em termos de preparação para a guerra? Isso está mudando os esforços para separar Taiwan da China. Isso está gerando mais indignação pública. Muitas vezes, se tem a impressão de que o público fica mais irritado com isso do que as próprias autoridades chinesas. O que exatamente a China está fazendo? Quero dizer, eles obviamente têm suas atividades no Mar do Sul da China. Gostariam de romper a cadeia dupla de ilhas, tudo isso. Mas como a China está se preparando, se vê alguma possibilidade de que esse conflito possa chegar até eles? O que eles estão realmente fazendo agora? Bem, acho que vimos nos últimos 6 meses comentários do Ministério das Relações Exteriores sobre como a China não está buscando guerra. Mas se guerra é o que os Estados Unidos querem trazer para a mesa, então a China lutará até o fim. Portanto, acredito que a China deixou muito claro que não está mais disposta a recuar. Esse não é o caminho preferido dela. Ela não busca se envolver em um conflito cinético com os Estados Unidos e, ao meu ver, vai buscar todos os meios razoáveis para evitar esse risco. Quanto às preparações, porém, acho que estamos vendo isso acontecer de forma multilayerada. Uma delas, claro, são as transformações estruturais em andamento e a consolidação da própria economia política chinesa. E isso está acontecendo tanto por meio da intensificação do desenvolvimento de novas tecnologias, quanto dos avanços em energia renovável no país. Agora, esse desenvolvimento permite que a China alcance alguns objetivos importantes. Um deles é reduzir sua exposição ao risco energético proveniente da importação de energia. Em segundo lugar, isso também reduz o custo da energia, melhorando assim a eficiência energética internamente. Além disso, e em parte como resultado dessa redução no custo da energia, o país consegue acelerar o desenvolvimento contínuo de seu setor de tecnologia da informação e de seu setor científico, seja em inteligência artificial ou em manufatura de alta tecnologia. Portanto, está consolidando suas bases econômicas internamente. Em segundo lugar, está consolidando suas interligações econômicas regionais e internacionais com países ao redor do mundo. A região é um ótimo exemplo disso, onde a China agora é o maior parceiro comercial da ASEAN e a ASEAN é o maior parceiro comercial da China, tendo superado a União Europeia há cerca de 4 anos. A China é um dos maiores investidores estranheiros diretos da região e continua investindo em infraestrutura importante. Assim, está construindo sua integração econômica com a região. Em nível diplomático, vemos a China, é claro, continuar a participar de todos os fóruns possíveis. Certamente é um país muito grande, com recursos para conseguir fazer isso, e faz isso não apenas por meio da oferta de ajuda econômica, mas também por suas contribuições em áreas de desenvolvimento social, saúde, educação, mediação ambiental e coisas desse tipo. E por fim, é claro, a resposta militar e o Exército de Libertação Popular continua se modernizando, sem dúvida. Suas capacidades, acredito, chegaram a um ponto em que poucos duvidariam de sua capacidade de se defender e de defender o território chinês. Eu argumentaria, embora reconheça que essa ainda não é uma visão universalmente aceita, que na verdade a China já tem hoje a capacidade de atravessar a primeira cadeia de ilhas. Na prática, a primeira cadeia de ilhas como linha de defesa já acabou. Ela não existe mais.
Isso explica em parte porque os americanos estão recuando algumas de suas capacidades para Guam e para o Havaí e pressionando outros a assumirem mais responsabilidades. Então os americanos estão se retirando da região e colocando outros na linha de frente. Isso acontece porque a China agora tem a capacidade não apenas de atuar dentro da primeira cadeia de ilhas, mas de ultrapassá-la. Ela pode fazer isso não só com uma marinha de águas azuis em expansão e incrivelmente grande, assim como algumas de suas capacidades submarinas, mas também tem, na minha opinião, a capacidade de oferecer defesas com drones em volume e intensidade impressionantes. And intensive drone defenses. And of course, China also has hypersonic. E claro, a China também possui capacidade de lançamento de mísseis hipersônicos. O Dongfeng, ou DF-41, por exemplo, é capaz de atingir velocidades de Mach 27, transportando 10 ogivas nucleares separadas com um alcance entre 12.000 e 15.000 quilômetros. Ele pode, na verdade, cruzar o Pacífico em 30 minutos. Essas são capacidades muito sérias. E não são coisas que me fazem dormir mais tranquilo, devo acrescentar, Glenn. Mas também se pode esperar que, se a teoria da destruição mútua assegurada como forma de dissuasão funcionar, então as capacidades da China nessa área podem contribuir para uma detente instável, mas ainda assim estabilizada com os americanos. E só podemos torcer para que isso aconteça. Eu imaginaria que sim, já que os Estados Unidos estão pressionando para que seus aliados assumam mais responsabilidades em uma possível guerra futura, você pensaria que a história recente geraria certa cautela entre os países da região. Se olharmos para a Europa, a Ucrânia está sendo devastada. Pode ser destruída como nação. Os europeus estão ficando economicamente esgotados, politicamente insignificantes. E também, claro, no Oriente Médio, eu caracterizaria como um fracasso espetacular em relação ao Irã, o que impõe altos custos a outros países da região. Então, considerando esse equilíbrio mais amplo à medida que o mundo caminha para uma distribuição de poder mais multipolar, faz sentido. Sim, você pensaria que pelo menos países como Japão e Austrália seriam um pouco mais cautelosos e talvez voltassem à ambição de não ter que escolher, ou pelo menos, se não forem neutros, ao menos adotarem um papel mais passivo na RENU. Mas, esses estereótipos de livros, artigos. Olha, provavelmente o melhor lugar, Glenn, é para as pessoas me encontrarem no Substack. Warwick Powell, Warwick Powell, substack.com. Eu tento publicar um texto razoavelmente longo uma vez por semana sobre vários tipos de assuntos, não necessariamente apenas questões de guerra e paz, embora, obviamente, isso pareça ocupar muito do nosso tempo atualmente. Então esse seria o melhor lugar para as pessoas encontrarem trabalhos relevantes para esse tipo de discussão. Ótimo. Bem, vou garantir que um link seja adicionado na descrição. Então, é isso. Não deixem de seguir o Warwick Powell e muito obrigado pelo seu tempo. Foi um enorme prazer, Glenn. Muito bom estar com você.